Olá! A sugestão de hoje de Na Saleta de Leitura é para aqueles que gostam de ler romances e ler também clássicos brasileiros. Apresento um dos romances mais importantes do romantismo brasileiro, o livro Lucíula, de José de Alencar. O romantismo é uma época marcada por um extremo sentimentalismo, uma visão rósea da vida, e nos romances em geral, no fim de muitas peripécias, tudo acaba bem. O que nós temos no romance romântico, que significa o romance feito na época do romantismo, que é a primeira metade do século XIX. Ele funciona mais ou menos como nós estamos habituados a ver nas telenovelas. Aliás, elas se originaram da mesma origem do romance romântico, o folhetim. O que era o folhetim? Eram histórias que eram contadas capítulo a capítulo nas páginas de um jornal diário ou semanal. Para que os leitores não deixassem de ler a história, de comprar o jornal, ela sempre acabava num momento de suspense, levando o leitor então a procurar a edição seguinte. E em geral, as coisas se passavam da seguinte forma: tudo começava com todos em perfeita harmonia, aí surgia alguma coisa que desestabilizava isso. O romance se passava o tempo todo tentando dar um jeito nessa coisa que havia rompido com a forma harmoniosa, e no fim tudo acabava bem e todos eram felizes para sempre. Lucíula parece fugir a esse padrão, mas eu disse parece. A história é uma história muito simples. Nós temos um jovem bacharel, que é o Paulo, que se apaixona por uma prostituta, que é a Lúcia, e, digamos assim, o amor entre eles parece uma coisa impossível, mas Lúcia, apaixonada por Paulo, larga sua vida de prostituta e vai viver como uma senhora recatada. É muito interessante nós vermos que quando a Lúcia é prostituta, a roupa dela é um vestido extremamente decotado, muito colorido. E quando ela vai viver com o Paulo, ela usa um vestido que, segundo a descrição, ele vem abotoado até aqui e ele é escuro. Certa vez, ela entra em uma loja que vende perfumes e tem um perfume que ela cheira, que é um perfume de flor de laranjeira. E aí ela diz: é muito bom, mas não é para mim. O que isso significa? A flor de laranjeira era a flor que as noivas usavam nos buquês de flores ou nos seus cabelos, na época em que o livro, a história se passa. Ora, a Lucíula, ela é uma prostituta, portanto ela não é pura e ela não pode usar, ou pensa que não pode usar, um perfume de flor de laranjeira. Pois bem, eles então vão morar juntos e a Lucíula engravida. E a partir daí, eu não vou contar mais, porque é aí que vem aquilo que parece ser diferente dos outros romances, mas não é. Esse romance do José de Alencar nitidamente tem como
digamos assim, inspiração, o romance francês A Dama das Camélias. É tudo muito semelhante, só que se passa aqui no Brasil. Por que o nome é Lucila, né? Lúcia, que é o nome da moça, vem da raiz lux, que é luz. Mas essa luz, ela não é uma luz boa. Esse sufixo ola, ele é um diminuidor da qualidade da Lúcia, da qualidade da sua luz. Ao mesmo tempo, essa mesma raiz que dá Lúcia, dá Lúcifer, que é o anjo decaído, o tentador, aquele por meio do qual o mal entra no mundo. Então, essas duas percepções do nome dela precisam ser levadas em conta na hora em que a gente vai ler essa história. Ela é dentro dos romances do romantismo, que são sempre muito melosos, na maioria das vezes inverossímeis, ele é um dos melhores. O que a gente quer dizer com inverossímil? Toda ficção não é verdade. Pode até ter partido de um fato real, mas no momento em que se transforma em ficção e não em biografia, autobiografia, relatos de realidade, ele é uma invenção de alguém. Ora, então não há como nós dizermos que ele corresponde à verdade, mas ele precisa, pelo menos nos dias de hoje, ser verossímil. O que isso significa? Vero, verdade, símil, parecido. Parecido com a verdade. Ou seja, se essa história fosse real, ela tem condições de ter realmente acontecido. O que acontece com as histórias românticas é que elas são inverossímeis. A gente lê aquilo e diz, meu Deus, como está longe da realidade. Mas essa é uma das características do romantismo. José de Alencar tem 2 livros românticos, né? Porque ele viveu e escreveu na época do romantismo, que são os mais bem acabados, que são Lucila e Senhora, que são justamente os romances urbanos, porque o José de Alencar escreveu romances regionalistas, romances indianistas, romances históricos e romances urbanos. Na minha concepção, os urbanos são os melhores e Lucila e Senhora são os mais interessantes. Então, é um livro fininho, né? A história é bonita e ela leva a nós nos perguntarmos por que a Lucila tem o fim que tem e por que o filho da Lucila e do Paulo tem o fim que tem. Não vou falar mais para deixá-los curiosos e para seguirem o seu pensamento. A sugestão de hoje, então, Lucila, de José de Alencar. Boa leitura!